bem? Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom demais. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Lenda Viva que está entre vós. El Maurão. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Queridos, é o seguinte. O assunto que a gente vai começar hoje é um capítulo bem extenso, tá? Dividido em várias partes, chamado Funções Inorgânicas. Tá certo? Que são as funções inorgânicas, são as classes de compostos inorgânicos que nós temos. Vocês viram ano passado, no nono ano, deram uma pincelada em ácidos, bases, sais e óxidos. O Fran Química trabalhou com vocês alguns aspectos que o material do nono ano traz. Então, só para vocês terem uma visão assim superficial, inicial. E agora a gente vai trabalhar de forma bem detalhada cada uma dessas partes. Beleza? Então, prestar atenção. A aula de hoje já está lá no Cisflame, o vídeo. Eu não vou ficar passando vídeo aqui no Zoom, tá? Eu vou postar esses vídeos toda segunda-feira. Olha só que profissionalismo total. Vai falar, fala que tem outro professor de Química B mais profissional que eu. Tem. Ok? Eu vou postar na segunda-feira à noite. Você tem terça-feira, quarta-feira, 2 dias para assistir um vídeo de 11, 15 minutos. Impressionante. E não assisti só uma vez, assisti mais de uma vez para pegar mais ou menos a ideia. E aí, em sala de aula, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma revisada na teoria e fazer exercício. E tirar as dúvidas, já que não temos plantão de tirar dúvidas. Tá Professor, certo? Oi. a Mariana pediu para você aceitar ela. Vou aceitar não gosto dela. Mary Ann. Manda ela entrar de novo, porque não está aparecendo ela aqui, não. Todo mundo que apareceu lá para aceitar, eu aceitei. Que eu sou um cara que aceito todo mundo. Paz e amor. Manda entrar de novo. Beleza? Vamos que vamos, vamos que vamos. Então é o seguinte, abra o seu material. Queridos, eu quero vocês mais participativos, sabe? Eu dei uma bronca em vocês no final do bimestre passado. Lembra disso ou não? Dei uma bronquinha em vocês porque vocês não estavam fazendo as tarefas. E teve aluno que foi com uma nota bem baixa, tá certo? Bom, agora vocês sabem que mudou o esquema, né? Então agora as tarefas não são mais obrigatórias. O professor não vai passar mais, teoricamente, pode até passar, mas não valendo nota. A coordenação vai estar organizando umas atividades aí para valer aquela nota. Que não vale nota? Hã? Que não vale nota? O que não vale nota? Você que falou que uma coisa não vale nota. Eu posso passar uma tarefa, mas não valendo nota. Entendeu? Um exercício de fixação, tal, faz quem quer, tal. Bom, já estava assim, né? Fazer quem quer mesmo, entendeu? Mas a nota B de vocês, quem vai coordenar isso é a coordenação, tá? Fica mais fácil, vai centralizar isso. Isso aí, se a Yara não conversou com vocês, vai conversar mais para frente, tá? Muito bem. Vamos ter as notas, ainda não está pronto o calendário, entendeu? E quando estiver pronto, vai divulgar para os alunos, vai divulgar para os professores, a gente vai estar conversando mais sobre isso. Mas aquelas atividades que eu fazia no Classroom, valendo nota, eu posso até colocar lá. Falar, tá lá umas atividades e tal. E façam. Eu posso até corrigir em sala de aula, mas com aquela obrigatoriedade de fazer porque vale nota, não. Tudo bem? Muito bom. Então é o seguinte, meu povo. A Yara não conversou com vocês ainda? Conversou na segunda, só que ela não passou as datas ainda. Hã? Conversou na segunda, mas ela ainda não passou as datas. Ah, tá.
Então, beleza. Então é isso, galera. Vamos começar, certo? A matéria de hoje está lá na página Bom dia, 46, prof. tá certo? Chamada Teoria de Arrhenius. Teoria de Arrhenius. Esse químico, esse nome Arrhenius, é o sobrenome de um químico sueco, Svante Arrhenius. Foi ele quem, primeiramente, definiu ácidos, bases, sais e óxidos, entendeu? E a gente vai ver hoje, basicamente, dois conceitos. E aí vamos partir para os exercícios, tá? E hoje, provavelmente, eu já dei até uma começada na matéria nova. Tá? Começada, talvez, vamos ver. Beleza? Bom, o que eu vou passar no quadro, vocês, se quiserem copiar, beleza, seria ótimo, tá? Mas boa parte do que eu vou falar já está no vídeo lá no Cisflame. Tá certo? E eu tenho observado o seguinte, queridos, tem pouca visualização. Tudo bem que meus vídeos não são vídeos tão sofisticados, mas são vídeos muito importantes vocês assistirem, tá? Então, assistam, porque ali eu estou mastigando a matéria para vocês, resumindo, mastigando, simplificando, dando macete. Aliás, é isso que a gente tem feito, né? Nesse tempo de pandemia, vamos dizer assim, né? Que a gente não tem tanto contato físico, né? A gente está facilitando o máximo para vocês, resolvendo a maior parte possível de exercício, você sabe disso, e facilitando o máximo da compreensão. Tá certo? Vamos lá, então? Então é o seguinte, queridos. O primeiro conceito que eu quero trabalhar com vocês, a chamada teoria de Arrhenius. Esse é o nome do capítulo. Beleza? Teoria de Arrhenius. O negócio é o seguinte. Eu não sei se vocês já perceberam. Se não perceberam, vão aprender hoje, que tem substâncias que a gente dissolve em água. Aí a gente tem uma mistura homogênea, né? Essa substância dissolvida em água. Tem substância que, quando eu dissolvo na água, o que acontece? Essa mistura passa a conduzir eletricidade. Exemplo, sal. Certo? Água salgada, ela é condutora de eletricidade. Sério, Mauro? É por isso que quando você viaja para a praia, certo? A gente que tem casa na praia e tal, a gente sabe disso. A gente vai lá para o Guarujá, quando a gente tem, né, uma humilde residência lá. A gente chega lá, o que acontece? Alta temporada, lotada de turistas, muita gente, né, às vezes pela primeira vez, estão tendo contato com o mar, aquela coisa. O pessoal que mora na cidade lá já está acostumado, né? Nem dá muita moral para a praia, mas o povo vem de fora, fica, né? Quer comer areia, quer beber água salgada, né? É uma experiência incrível. Né? Então, não tem muita experiência. O que acontece? A prefeitura coloca, na época do verão, placas, outdoors, avisando, porque nós sabemos que o verão brasileiro é um verão quente, chuvoso. Do nada chove, do nada abre o tempo, né? Então, às vezes você está na praia de boa, está lá 30 e poucos graus, de repente fecha o tempo, cai uma chuva de 15 minutos, e aí abre o tempo de novo. E não é uma chuvinha assim, é chuva de fechar o tempo, o céu fica escuro e raio e vai não sei o quê. E aí aqueles outdoors avisam, olha, começar a fechar o tempo, vaza da água, sai fora da água. Você fala, pô, por quê? Será que o tubarão vai atacar? Não. É porque se cair um raio na água e você está dentro da água, você já era. Você morre na hora. Por quê? Porque a hora que o raio cai na água, a água salgada tem íons soltos, livres, que vão conduzir eletricidade. E aí a pessoa é eletrocutada dentro da água. Tá certo? Então, sal dissolvido em água. Essa mistura é condutora de eletricidade. Agora, açúcar. Açúcar, se eu dissolver na água, beleza. Mistura homogênea. Mas será
que se eu fizer o teste para ver se essa mistura da água com açúcar, né? Essa mistura é condutora de eletricidade? Será que acontece condução de eletricidade? Não. Por que não? Porque não ocorre a liberação de íons. Ué, por que não ocorre a liberação de íons? Porque o açúcar não é um composto iônico. E aí é interessante, porque eu vou estar puxando a matéria lá de trás. E como eu sei que tem aluno que só estuda para a prova, não gosta de guardar as coisas na cabeça, acha que tem que estudar só para agora, para amanhã não precisa, né? Então, novamente, a gente vai estar puxando conteúdo lá do passado. Bimestre passado foi assim, lembra? O aluno que não estudou geometria molecular não entendia a polaridade de moléculas, não entendia forças intermoleculares. Travou no conteúdo. Uma coisa puxa a outra, uma coisa precisa da outra. Agora, nessa matéria, e daqui para frente, a gente vai, de vez em quando, puxar algumas coisas do passado, novamente. E a primeira coisa que a gente vai puxar aqui é ligação química. Tem compostos que são iônicos, ou seja, existem íons na estrutura do composto. Já existem os íons. E você vai jogar essa substância na água, e o que a água vai fazer? Como a água é uma molécula polar, você não esqueceu disso, graças a Deus, a água vai separar os íons. Essa é uma característica de uma substância polar. Um solvente polar separa íons. Então, vai separar cátions, que são os íons positivos, dos ânions, que são íons negativos. Beleza? Então, é uma característica interessante. E aí, o que acontece? Todo composto iônico que cai na água, e a água sendo um solvente polar, vai sofrer esse processo de separação dos íons. Essa mistura agora passa a conduzir eletricidade. Você vai falar assim, mas e daí? O que eu uso isso da minha vida? Para que eu vou usar isso? Não, não é para que você vai usar. Você usa. Você não sabia disso? Você usa. Eu não sei se você sabia, mas as sinapses que ocorrem no seu cérebro, aquela comunicação entre os neurônios, é corrente elétrica, é eletricidade. Eu não sei se alguém aí é filho de neurologista. Neurologista estuda eletricidade no corpo. E como é que essa eletricidade flui no corpo? Através de elétrons. Também. Mas é porque o nosso sangue tem água e tem íons dissolvidos na água. Então, o nosso sangue é uma mistura condutora de eletricidade. Entendeu? Por isso que a gente consegue ter contração muscular. Entendeu? O músculo só contrai por conta de nervo. Problema no nervo, não contrai músculo. Tudo isso está ligado à eletricidade. Como nós temos água, 70% do nosso corpo é água. Você sabia disso? A água é um solvente polar. Então, os eletrólitos, que é a palavra-chave hoje, os eletrólitos dispersos no sangue é que vão permitir contração muscular, sinapses, entre outras coisas. Seu coração está batendo por conta de um músculo chamado miocárdio. Músculo precisa de nervo, precisa de eletricidade. Então, querido, para de fazer essa pergunta bobinha. Ah, para que serve? É inútil. Você só está vivo por conta de eletrólitos. Você sabia disso ou não? Então, o primeiro conceito que eu quero trabalhar com vocês é esse. Eletrólitos. Eletrólitos. O que são eletrólitos? Eletrólitos são substâncias que, na presença de água, liberam ou produzem íons. Eletrólitos são substâncias que você joga na água, essa mistura resultante vai conduzir eletricidade. Por que vai conduzir eletricidade?
porque vai liberar ou vai produzir íons. Sério? É. E aí nós teremos o quê? Nós teremos uma solução eletrolítica. O que é uma solução eletrolítica? Uma solução eletrolítica é aquela que conduz eletricidade. Então, primeiro conceito, eletrólitos. Segundo conceito, solução eletrolítica. Então, eletrólitos são substâncias. Nós vamos trabalhar com muitos tipos de eletrólitos, tá certo? Eu vou te dar vários exemplos cotidianos, só para variar, né? Porque a aula do William Maurão é uma aula contextualizada. Você vai poder dizer nunca que ele fala, mas eu nunca sei para que serve. Comigo não é assim, não. Você sabe disso. Então, eletrólitos são substâncias que nós jogamos na água, se dissolvem na água, e a partir do momento em que elas se dissolvem na água, íons, cátions e ânions, se separam. Ou porque foram liberados, ou porque foram produzidos na presença de água. E aí, essa solução que tem íons soltos é chamada de solução eletrolítica. Tá, e daí? Solução eletrolítica é uma solução que tem íons livres e que, portanto, conduz eletricidade. Tá? Tem íons livres. Tá certo? Solução eletrolítica. Tem íons livres. Agora vamos contar um pouco de história. Até porque você estava com saudade das minhas aulas, lógico. Aula boa dessa, daí eu estou com saudade. Seguinte, galera. Vamos dar vários exemplos aqui, principalmente na área do esporte. Principalmente na área do esporte. Bom, a galera aí que faz esporte, os marombeiros de plantão aí, povo da academia, a galera fica olhando para mim, quer ter esse meu corpo aqui, esse meu shape. Aí começa para academia para ganhar esse corpo do professor William Maurão. E acha que é assim, de uma hora para outra. Não sabe quantas ripas de costela, entendeu? E tubaína funada para eu chegar nesse shape aqui. Isso aqui são anos de dedicação, rapaz. Não é assim de uma hora para outra, não. Fica tomando esses remédios aí, esses suplementos aí. Cuidado, cuidado. Mas é o seguinte, vamos contar a história do Gatorade. Você entender. Gator vem de alligators, ou seja, os aligatores, né, os crocodilos. Sabe a diferença entre jacaré e crocodilo? Você já viu bastante TV a cabo. Quem já foi para a Flórida sabe disso. A Flórida é a terra dos aligatores, ou alligators. Os gators. Tanto é que na Universidade da Flórida, o time de futebol americano é o Florida Gators. Muito bem. Se você olhar as cores da Universidade da Flórida, é exatamente as cores originais do rótulo do Gatorade. O que aconteceu foi o seguinte. Na universidade, o professor, o técnico de futebol americano, ele é um professor de educação física, é um cara formado em educação física, mestrado, doutorado, é um cientista. Professor é um cientista, certo? E ele desenvolvia pesquisa na área da medicina esportiva, na área de performance esportiva, né? Ele percebeu o futebol americano, que está para começar a temporada, começa mês que vem, são 4 tempos de 15 minutos, se me fala a memória. São 4 quartos, não é isso? Muito bem, que nem na NBA, 4 quartos. Ele reparou que os jogadores dele chegavam no final do 3º quarto moído. Os caras não aguentavam mais andar. E olha que o treinamento de um jogador de futebol americano é muito puxado. Os caras fazem muita atividade aeróbica, puxa muito peso. Você vê aqueles gordão na defesa, fala assim, esses gordão. Aqueles gordão são muito fortes. É que eles bebem muita cachaça. Mas eles têm muita força no braço e nas pernas. Se empurrar um gordão daquele lá, você tem que estar nervoso. Aquilo só aquelas carretas Scania para passar por cima.
E aí... Não, mas aí do outro time tem outros gordão para empurrar os gordão, não é? Aí é um ciclo. Gordão com gordão. É verdade. Mas aí o que acontecia? Ele começou a ver que os caras tinham um rendimento do terceiro para o quarto muito baixo. Eles começavam no gás, primeiro, segundo, quarto, vinha intervalo do jogo, da metade do terceiro quarto para frente, meu amigo, os caras estavam moídos. Aí ele falou, o que ele começou a fazer? Ele começou a pesquisar, né? Começou a fazer uma pesquisa científica. Ele tirava sangue dos caras. No começo do jogo, na metade do jogo, no final do jogo, para ver índice de ácido lático, para ver teor de sódio, de potássio, porque tudo isso é importante na contração muscular, né? E índice de glicose. Ele começou a ver e viu que, como o futebol americano é um esporte altamente aeróbico, os caras se desgastam demais. Eles tinham uma perda em eletrólitos muito grande. O que são eletrólitos? São substâncias que liberam íons. Se eu não tenho esses íons, eu não tenho boa parte do metabolismo no corpo. O funcionamento do nosso organismo funciona à base, depende de eletrólitos. Aí ele começou a pesquisar quais seriam as quantidades ideais de sódio, de potássio, de ferro e de outros elementos químicos, de outros íons, né? No organismo de um atleta de alta performance. Porque esporte para o americano é coisa séria. Aí na escola você faz educação física de qualquer jeito. Na universidade não. Até porque todos os caras do time de basquete, do time de beisebol, do time de futebol americano, são bolsistas. E os campeonatos universitários lá é a vitrine para ir para a NBA, para ir para a NFL e por aí vai. Então os caras dão sangue mesmo. Entendeu? Raríssimos são os atletas que não vêm de universidade. Um grande exemplo de atleta que não veio de universidade foi o Kobe Bryant, que foi do high school direto para a NBA, porque o cara era um monstro. Entendeu? O próprio Michael Jordan, que foi o melhor de toda a história do basquete intergaláctico, ninguém foi com o Michael Jordan, ninguém será. Tá? Apostava-se muito no Kobe Bryant, mas ele aposentou antes, né? Não chegou a 6 títulos e morreu, infelizmente, né? Precocemente. O que acontece? Os caras vêm da universidade, então o nível de exigência dos caras é muito grande. O que ele começou a fazer? Ele fez uma pesquisa. Ele desenvolveu uma fórmula. Precisa de tantos miligramas de cloreto, tantos miligramas de sódio, tanto de potássio, tanto disso, tanto daquilo. Isso, logicamente, vem de substâncias. E ele fez um suco. Só que é salgado, né, queridos? Você coloca bicarbonato não sei do que, sulfato não sei do que. Tudo isso você vai aprender comigo esse ano. Nitrato não sei do que, cloreto não sei do que. Essas substâncias são todas salgadas. Só que além disso, você precisa de energia. Então você precisa de carboidrato. Então você precisa de glicose. Você tem que adoçar essa mistura. Ele falou, cara, mas no começo o gosto era muito ruim. Era uma água, parecia um soro caseiro. Eu não sei se já tomou soro caseiro. Soro caseiro é horrível. Aí, ele teve uma ideia. Falou, não, vamos colocar um saborzinho, vai. Como é na Flórida, calor do cão. Lógico, calor para eles, né? Para a gente, não necessariamente. Você botar um cuiabano na Flórida, ele vai de casaco. Né? Apesar que lá na Flórida, vocês já foram para Disney, quando faz calor no meio do ano, faz com força. Daí, vai dizer que você nunca ficou 2 horas na fila lá, sem Fast Pass, torrando no sol? Na Disney? Meu amigo. Depois reclama do ar-condicionado do colégio. Mas tá muito quente. Ele fez uma limonada. Limonada em inglês é lemonade. Lemonade. Beleza. Era a limonada dos Gators. Tá pegando a ideia aí? Ele foi o primeiro professor, né, técnico de futebol americano universitário a utilizar essa limonada. Ele fazia, né, um baldão, uma montoeira dessa limonada, e a galera ia lá
botava um copo e tomava. Ele falava, ó, tem que tomar esse troço durante o jogo. Ele explicou para os jogadores dele isso aí para repor os eletrólitos que você perde no suor. Quando você sua, você não perde só água, você perde íons. E os caras começaram a tomar aquela limonada. E, cara, foi melhorando a performance dos caras. Tirava o sangue dos caras, eles estavam melhores. Os caras conseguiam chegar no quarto tempo correndo bastante. Você não percebeu? Final do Super Bowl. Pô, os caras correm muito, bicho. No último quarto, porque aquele título vale milhões de dólares. Entendeu? Não é só um anel que eles vão ganhar. É muita grana. E o prestígio. Entendeu? O contrato dos caras aumenta de valor. Os caras ficam muito bem. Os caras dão sangue naquele campeonato. E aí, o que aconteceu? Mais para frente, a Pepsi comprou os direitos, entendeu? Comprou os direitos, comprou aquela fórmula. Tá certo? Na verdade, assim, primeiramente, a universidade criou o produto, Gatorade. Gator, que é o nome do time, né? E Aid de Lemonade. Então, Gatorade. Tá certo? E aí, mais para frente, a Pepsi, multibilionária, comprou a fórmula, comprou o produto, e hoje o Gatorade é da PepsiCo, da companhia da Pepsi. Beleza? Muito bom. Então, só para vocês entenderem a importância de você ter eletrólitos no corpo. Quando você sua atividade aeróbica intensa, você não está perdendo só água, você está perdendo íons. Outro exemplo, para você entender. Aqueles programas de sobrevivência que tem na TV a cabo. Largados e Pelados e outros que tem lá. Né? Largados e Pelados é piada, né? Aqueles homens lá não aguentam nada. É a mulherada que geralmente termina o programa. Os caras tudo frouxo. Eles têm que ficar 21 dias, né? Acho que é 21 dias. Dá 5 dias, o cara já pede arrego. A mulherada chega até o final, tudo bem. Só a capa do Batman, mas chega. Que mulher aguenta mais o tranco. Homem não, homem é mole. O que acontece? Você vê, tem uns programas que o cara tá sozinho, teoricamente, com uma câmera. Ele se filma. Não tem isso? E ele tá lá procurando água. Procurando algo para comer. E aí ele começa, faz 1 dia, 2 dias, você sabe que você precisa mais de água do que de comida. Você sabe disso. Por que você precisa de mais de água do que de comida? Porque você precisa de água para transportar os íons. E se você está num lugar, tipo uma praia, uma mata, uma savana da África, que é muito quente, você está suando, você está perdendo, além de água, íons. Você está desidratando. Ele não pode tomar qualquer água, porque ele pode pegar uma desinteria e desidratar mais ainda e morrer. Então, o que você vê algum daqueles caras comentando no programa? Eu já estou há 3 dias sem água, já estou sentindo o meu corpo mal, já sinto minha cabeça doendo, já não consigo raciocinar direito. Ele está fazendo draminha. É porque é exatamente isso que acontece. Você não percebe porque você, querendo ou não, você está se alimentando. Você come carne, você está hidratando seu corpo, porque tem água na carne. Você come pão, tem água no pão. Tem. Você come um biscoito, tem água no biscoito. Agora, quando o cara não come nada e nem bebe nada, ele só perde a água por evaporação, por transpiração, pela urina, ele vai desidratando muito rapidamente, e aí não tem água para transportar os íons pelo corpo dele. Então, a primeira coisa que começa a não funcionar direito é a cabeça. Entendeu? Então, eu quis contextualizar bem para você não ficar achando que essa matéria é inútil. Nós precisamos de eletrólitos para sobreviver. Ah, mas é só isso? Não. Um carro, mísero carro, uma moto, uma caminhonete, um caminhão, não funciona sem eletrólito. Pode ter a melhor gasolina do mundo, pode ser a caminhonete mais sofisticada do mundo, entendeu? Mas se não tiver uma bateria, o carro não liga. E na bateria nós temos eletrólitos. Qual é a função da bateria? Ligar o carro. Fazer as partes elétricas funcionarem. Ok, querido? Então, essa é uma matéria importantíssima. Beleza? Bom,
Então, já sabemos o que são eletrólitos e já sabemos o que é uma solução eletrolítica. Solução eletrolítica conduz eletricidade. Só que para conduzir eletricidade, tem que ter íons livres. Se eu dissolver uma substância em água e não liberar íons, essa substância não libera íons na água, ela é uma solução não eletrolítica. Tá certo? Então, vamos lá. Solução não eletrolítica. O que é uma solução não eletrolítica? Não conduz eletricidade. Não conduz eletricidade. Beleza? Então, solução eletrolítica conduz eletricidade. Por quê? Porque apresenta íons livres, cátions separados de ânions. Solução não eletrolítica não conduz eletricidade. Por quê? Porque não tem íons livres. Beleza? E aí, para terminar a aula, a parte de teoria, vamos para dois conceitos importantes. Que não são sinônimos. Dois conceitos importantes que não são sinônimos. Primeiro, dissociação iônica. Dissociação iônica. O que é a dissociação iônica? É literalmente a separação de íons já existentes. Dissociação iônica é a separação de íons pré-existentes. Íons que já existem. Tá certo? Você só pode separar o que já existe. Então, você tinha cátion colado com ânion. Tá? Você joga a substância na água, a água separa o cátion do ânion. A palavra dissociação significa separação. Dissociação iônica, separação dos íons. Belezura? Então, vamos separar os íons que já existem. Ó, já existentes. Então, ocorre em compostos iônicos. Aí muita gente vai falar assim, ai, Mauro, quando que o composto é iônico? Eu esqueci. Quando que o composto é iônico? Esqueceu do com, sem, só? Com metal, sem metal, só metal? Quando que o composto é iônico? Quando tem metal na fórmula. Tá? Metal e outro tipo de átomo. Exemplo, os sais. Então, vou colocar aqui, ó, cloreto de sódio. Vocês vão aprender tudo sobre sais, dar nome, dar fórmula, né? Utilidade dos principais e tudo mais. Cloreto de sódio, chamado sal de cozinha. Você joga na água, o que a água vai fazer? Primeiramente, esse composto é iônico? É. Por que ele é iônico? Porque ele tem o sódio. O sódio é metal. Então, metal com ametal, composto iônico. O que a água vai fazer? A água vai separar os íons. Essa separação chama-se dissociação iônica. Beleza? Os íons já existem. O composto é iônico. O sódio perdeu o elétron, família A. O cloro ganhou o elétron, família 7A. Eu não vou ficar revisando conteúdo, não. Isso aí foi trabalhado, bem trabalhado lá atrás. Entendeu? Para você ver a importância de guardar o conteúdo na cabeça. Então, esse composto é iônico. Existe cátion, existe ânion.
Eu não vou produzir o cátio, ele já existe. Eu não vou produzir o ânion, ele já existe. O que a água vai fazer? A água vai separar então, aqui nós temos o quê? Os íons livres. Então, olha só. Separou Na do Cl-. Ah, por que eu sei? Como é que eu sei que o Na é mais? Você esqueceu? Esqueceu tudo, né? O Na é um cátion. Metal vira cátion, lado esquerdo da fórmula. O cloro é um ametal, vira ânion. A de ametal, A de ânion. Entendeu? M de metal, M de mais. Olha o sinal de mais. Gostou do macete? Acabei de inventar. A de ametal, A de ânion. M de metal, M de mais. Sinal de mais. Show, show. Ele morou, voltou. Entendeu não? Bom demais, bom demais. Então, eu joguei a substância na água e por ela já ser iônica, a água simplesmente separou os íons. O cloreto de sódio, caso você não saiba, é o principal sal dissolvido na água do mar. Tá certo? É o principal sal. Então, por isso que o camarada não pode ficar dentro da água na praia quando o tempo fecha. Porque tem íons soltos na água. Não só esse, mas outros. Mas os principais íons dispersos na água do mar são sódio e cloreto. Se cair um raio, essa mistura, por ter íons livres, essa mistura água do mar é condutor de eletricidade. E como é que eu chamo uma solução condutor de eletricidade? Solução eletrolítica. Então, eu produzi uma solução eletrolítica a partir da solubilização do sal na água. O sal se dissolveu na água e, por ser um composto iônico, ele liberou íons. Qual é o nome do processo? Dissociação iônica. Isso aqui é um processo físico. Você aprendeu já o que é fenômeno ou processo físico e químico. No processo físico, nós não criamos nada novo. Os íons que estão livres já existiam antes. Então, por isso que é um processo físico. Rasgar papel, processo físico. Tá certo? Por quê? Porque cada pedaço menor de papel é feito das mesmas substâncias que o pedaço inteiro. Os íons que apareceram aqui já existiam antes. Então, é um processo físico. Tudo bem? Eu não criei nada novo. E aí, para terminar, vamos para o outro conceito. Posso copiar? Posso apagar? Já copiaram? Eu sim. Mauro. Ainda não? Mauro. Beleza. 2 minutinhos. Mauro? Copie. O Mauro, Oi. eu já copiei. Sim, mas todo mundo já copiou? Ah, tá, aqui tava te chamando, achar que você não tá ouvindo ninguém. É que a Carol tava te chamando. Mauro. Ah, Tá me ouvindo? tô. Ah, tá. A parte da substância eletrolítica eu copiei, eu não consegui copiar da subeletrolítica. A diferença é só que não conduz eletricidade, né? Só para eu poder anotar. Substância eletrolítica? Não, a segunda, que você passou embaixo não depois, que eu não eletrolítica. consegui copiar. É só não conduz eletricidade, né? Não conduz eletricidade. Tá, Por que beleza. não Só conduz? pra Porque anotar. não tem íons livres. Tá. Mauro, se eu entrar na banheira da minha mãe e jogar um pacote de sal grosso na água, ligar um... Você já viu isso em filme, né? Você já viu isso em filme. Camarada tá tomando banho na banheira, tal, lindo e maravilhoso, e alguém chega e joga um secador de cabelo dentro da banheira. O que acontece? Dá choque. Então, o cara morre. O cara cozinha ali.
cara não consegue sair. Entendeu? Até porque o choque faz contração do músculo. O cara não consegue ter força para sair da piscina. Morre ele mesmo. Tá? A gente vê isso em filmes, tudo bem. Por quê? Porque a água que vem na torneira, que vem lá do encanamento, ela tem íons. Sério? Tem. Não sabia, não? Ah, mas eu não dissolvi nada na água. Você não dissolveu, mas já veio da estação de tratamento com substâncias dissolvidas. Essa água foi tratada com cloro, com flúor, está cheio de íons. Entendeu? Então, por isso que é perigoso. Você manusear, entendeu? Secador de cabelo, tá perto de pia. Barbeador perto de pia. Entendeu? O troço está ligado. E a água tem íons. Tá certo? Beleza? Para terminar, vamos falar de ionização. E aí vamos fazer exercício. Ionização. O que é ionização? Reação química com água que produz íons. A ionização, a reação química com a água. Então, primeira coisa, queridos, uma reação química, também chamado de processo químico, é quando eu produzo algo que não existia antes. Se eu estou produzindo, não existia antes. Tá? E necessariamente é com a água. Lembra que eu falei que eletrólitos são substâncias na presença de água ou liberam ou produzem íons livres? Pois é, quando liberam íons livres, dissociação iônica. Quando produzem íons livres, a partir da reação com a água, é ionização. Tá certo? Ocorre com compostos moleculares. Ai, Mauro, o que é composto molecular? Mauro, eu já esqueci. Composto molecular é quando a ligação é covalente. Não tem íons. Na estrutura da substância não tem íons. Ai, como é que eu sei que não tem íon? Não tem metal na forma. Não tem cátion. Tá certo? Então, ele originalmente, a substância originalmente não tem íons. Certo? A substância originalmente não tem íons. Os íons só vão aparecer a partir do momento em que a substância reagir com a água. E o grande exemplo são os ácidos. Os ácidos. Agora você vai entender como é que a bateria do carro da tua mãe funciona. Caminhonete do teu pai funciona. Aquela Land Rover maravilhosa, aquela X6 maravilhosa. É interessante, né? Porque por mais tecnológico o automóvel tenha ficado nos últimos 50 anos, uma coisa não mudou. O que vai na bateria do carro ainda é ácido sulfúrico. Entendeu? Um ácido corrosivo, bastante forte. Vamos aprender sobre ele. Vai ter um capítulo específico sobre ácidos. Tá certo? Mas é interessante, porque tem carro hoje, nossa, que anda sozinho, estaciona sozinho. Entendeu? O carro liga sozinho, fala, bate palma, assobia. Mas a bateria do carro ainda é a mesma de praticamente 100 anos atrás. Tem coisa que não muda. Tá certo? Então vamos dar um exemplo aqui. HCl. Bom, para quem não sabe, HCl é o ácido clorídrico presente no suco gástrico, aí no teu estômago.
ele vai reagir com a água. Não vou entrar em muitos detalhes agora, não. A gente vai ter um capítulo só sobre ácidos. O que vai acontecer? A formação de 2 íons. Aqui, ó. Agora, é interessante que se você analisar a substância HCl, o ácido clorídrico, você vai reparar o seguinte, o hidrogênio está fazendo ligação covalente com o cloro. Então, não tem íons aqui. Ai, como é que eu sei que é ligação covalente? Eu esqueci. Porque o cloro é um ametal. E o hidrogênio é hidrogênio. Para ser iônica, tem que ser metal com ametal, metal com hidrogênio. Aqui é ametal com hidrogênio. Então, a ligação é covalente. Então, é um composto molecular. Não tem íons. Mas no momento em que eu jogo o ácido na água, o que acontece? Ocorre uma reação química e aí eu vou produzir íons que não existiam antes. Agora, o mais importante é que vão aparecer íons livres. Então, toda vez que eu tenho ácido na presença de água, é uma solução eletrolítica. Mas depende principalmente da água. É por isso que, às vezes, você está com seu pai, ele vai abastecer o carro, aí o frentista fala assim, quer dar uma olhadinha na frente? Posso dar uma olhadinha na frente? Aí o cara levanta o capô do carro e vai dar uma olhada na bateria do carro. Eu vou falar isso de novo, mais para frente. Ele abre aquelas tampinhas da bateria e dá uma olhada para dentro para ver o nível de água. Porque se não tem água, não tem íons livres. Se não tem íons livres, o carro não pega. Quando começa a falhar, estraga a bateria do carro. Quando começa a falhar, você trisca a chave no contato e não pega de primeira, a bateria está com problema. Geralmente é falta de água. Ah, mas é uma bateria selada. Uma bateria que não tem manutenção. Então a bateria está indo para o pau. Tá certo? Mas se for uma bateria que permite manutenção, você repor água, quando começa a falhar, na maior parte dos casos é a água que está faltando. Você completa com água bonitinho, e aí você vai produzir a quantidade mínima de íons que você precisa ter para fazer o carro ligar. Beleza? Então a matéria é essa aí. Diferenciar, principalmente, dissociação iônica de ionização. Então, vamos lá. Vamos pegar umas questões aqui. Página 50, por favor. Página 50. Tem umas questõezinhas aqui bem mequetrefe, certo? Então, olha só. Página 50, questão número 7. Pegou aí ou não? Primeira questão, página 50, questão número 7. A condução de corrente elétrica ocorre quando temos elétrons livres ou íons em movimento. Grife isso aí. Quando temos elétrons livres ou íons em movimento. Grifa tudo isso aí, queridos. Usa o seu glorioso marca-texto. Está precisando de marca-texto aí?
Vou mandar virtualmente o marca-texto para vocês aí, ó. Pronto, chegou aí. Pode pegar aí. A condução de corrente elétrica ocorre quando temos elétrons livres ou íons em movimento. Dados os sistemas condutores de eletricidade. Solução aquosa de sulfato de cobre. 2. Fio de cobre metálico. 3. Cloreto de sódio fundido, ou seja, derretido no estado líquido. Assinale a alternativa que traz corretamente a sequência de partículas responsáveis pela condução da corrente elétrica em cada sistema. Ah, papai! E aí? Queridos, quando eu dei a aula sobre compostos iônicos, ligação iônica, eu falei quando que o composto iônico conduz eletricidade. Eu não sei se você lembra disso. Composto iônico tem íons. Agora, quando que ele conduz eletricidade? Duas situações. Duas situações. Quando ele está dissolvido em água, tá certo? Ou quando ele está derretido. Então, vamos lá. Página 50, não é isso? Questão número 7. Ó, situação 1. Solução aquosa de sulfato de cobre, ó. Sulfato de cobre, tá certo? Você joga ele na água, você vai ter a separação dos íons. Ai, como é que eu sei que esse composto é iônico? Composto iônico. Como é que eu sei que esse composto é iônico, Mauro? Tem metal na fórmula. Com, sem, só. Olha aqui, ó. O cobre. E aí você vai ter o quê, ó? Íons livres. Então, por que uma solução aquosa de sulfato de cobre conduz eletricidade? Porque libera íons. Íons em movimento. Então, a primeira palavrinha é íons. 2. 2 é o quê? Fio de cobre. Cobre é um dos melhores metais na condução de eletricidade. Tá certo? Não é o melhor condutor de eletricidade, não é o cobre. O melhor é a prata. Prata, ouro, depois cobre. Ah, mas por que usa cobre então? Porque cobre é mais barato que prata, lógico. Vai fazer a fiação da sua casa de prata? Você é louco? Não tem esse dinheiro, não. Então usa cobre. Tudo bem? Então, como é que os elétrons... Deixa eu melhorar. Como é que o pedaço de um fio de cobre conduz eletricidade? Queridos, eu não sei se você lembra, mas um pedaço de metal é feito disso aqui, ó. Isso aqui eu dei a aula sobre ligação metálica. Nós temos cátions, essas bolinhas com a cruz dentro, aqui é os cátions, e eles estão mergulhados no mar de elétrons. Ó, essa parte que eu estou representando aqui, ó, eu estou pintando de vermelho aqui, é a região onde ficam elétrons soltos. Isso aqui eu dei uma aula sobre ligação metálica. Tem vídeo lá no Sysflame da aula no Zoom. Tá certo? Então, nós temos o quê? Elétrons
livres. Elétrons livres. O que faz com que um pedaço de metal conduza eletricidade é que o pedaço de metal ele tem átomos metálicos carregados positivamente, porque os metais são átomos que tendem a perder elétrons, P de perde, P de positivo, e esses elétrons que saem das suas camadas de valência passam a ocupar essa região entre os cátions. Então, os elétrons ficam soltos. A gente costuma chamar isso de mar de elétrons. Esses elétrons estão disponíveis, estão soltos. São eles que, se eu colocar um pedaço de metal na tomada, esses elétrons vão se alinhar e vão conduzir eletricidade. Então, a condutividade elétrica, no caso de um metal, é graças aos elétrons livres. E o terceiro sisteminha. Isso aqui é uma bela revisão. Cloreto de sódio fundido. Ó, você tem aqui o cloreto de sódio sólido. Quando eu aqueço, esse triângulo aqui quer dizer aquecimento. Vocês vão aprender comigo esse ano. Isso aqui, esse triângulo quer dizer aquecimento. É um símbolo na química. A gente quer dizer que a gente aqueceu, a gente coloca esse triângulo. Quando eu aqueço um composto iônico, que naturalmente é sólido, o que vai acontecer? Com o aquecimento, ele vai derreter. Então, nós teremos a fusão, que você sabe o que significa. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Só que no caso de composto iônico, com a fusão, nós temos a separação dos íons. Só que, logicamente, eles vão estar no estado líquido. Não tem água aqui. Eu não coloquei uma gota de água sequer. Eu simplesmente peguei o composto iônico, aqueci, ele derreteu e os íons se separaram. Então, aqui nós temos o quê? Íons livres. Qual é a alternativa que traz? Íon, elétron, íon. Letra E, de Strogonoff. Letra E, de Strogonoff. Belezura? Vamos lá. Continuar que eu estou animado, hein? Página 52 agora. Tchê, Maurão e você. Página 52, questão número 1. Observe as situações representadas a seguir, nas quais os eletrodos estão mergulhados em soluções aquosas, indicadas por A, B e C. Então, o cara fez uma experiência para determinar se vai haver condutividade elétrica ou não. Se a lâmpada acende, houve condução de eletricidade. Então, tínhamos uma solução eletrolítica. Se a lâmpada não acende, é porque não tínhamos condução de eletricidade. Então, temos uma solução não eletrolítica. Para eu ter uma solução eletrolítica, eu preciso ter íons livres. Só que assim, tem solução que tem bastantes íons livres. Então, a lâmpada vai acender com força, com brilho intenso, que é o caso, né, da situação A. Tem substância que você dissolve na água, ela vai liberar íons? Vai, mas não vai liberar muitos íons. Vai liberar, mas não muitos. Então, a lâmpada acende? Acende, mas não acende com aquele brilho intenso. É a situação B. E tem substâncias que se dissolvem na água e nós não temos a liberação de íons, nem a produção de íons. Então, não vai ter íons livres, não vai ter lâmpada acesa. Ela nem acende, porque nós não temos a condutividade elétrica. E ele quer saber
Qual a alternativa? Bom, primeira coisa, queridos. Nós temos aí CO2. Essa questão é uma questão difícil para vocês. Agora, nesse exato instante. Por quê? Porque vocês conhecem muito pouco dos compostos, teoricamente, certo? Mas eu vou desconsiderar o nono ano. O nono ano já era, acabou, passado. No primeiro ano, vocês não viram quase nada ainda de substância. Estão começando a ver agora nessa apostila 2A. E o Poliado já aloprou e colocou essa questão. Mas eu não estou nem aí, eu vou resolver essa questão, tá? Primeiro, a lâmpada brilhou bastante. Então, tem que ser um eletrólito forte. Certo? Eletrólito forte. Então, vamos lá. O que é eletrólito forte? Produz muitos íons. Então, estou usando essa questão para reforçar o conteúdo, tá? Não estou preocupado em fazer muitos exercícios. Então, página 52, questão 1. Então, nós temos lá A. Brilho intenso. Então, você tem o quê? Um eletrólito forte. O que é o eletrólito forte? Eletrólito forte é ácido forte, tá certo? Base forte ou sal muito solúvel. Bom, das opções aí, ó, das opções, o primeiro tem que ser o quê? Uma substância que libere muitos íons, chamado eletrólito forte. Tá. Vocês vão aprender ainda o que é ácido forte, base forte, o que é sal muito solúvel. Calma, tá? Fica preocupado demais, não. Estou dando spoiler da matéria aqui, tá? Essa matéria é introdutória. Se você entender bem que dissociação acontece com compostos iônicos, que ionização acontece com compostos moleculares, principalmente ácidos, acabou, fechou a matéria. Entendeu? Aí você vai dizer, mas eu não sei identificar os ácidos. Aí é demais na minha cabeça. Ó, HCl, das alternativas que tem aí, ó. O que mais? H2SO4 são ácidos fortes. E como é que é saber? Você vai saber. Calma, relaxa. Tem base forte aí? Tem. KOH. HNO3 também. Esses são os 3 ácidos fortes que apareceram aí. Tá? Base forte, apareceu. KOH. Hidróxido de potássio. Tem mais alguma base forte? Não. Sal. Sal muito solúvel em água. Tem. NaCl. Carbonato de sódio também. Tudo que é de sódio, você vai aprender comigo. Tudo que é de sódio é muito solúvel em água. Tudo. E se ele é muito solúvel, ele vai liberar muitos íons. Se libera muitos íons, a lâmpada acende forte. B. Brilho fraco. Brilho fraco. Brilho fraco quer dizer o quê? Eletrólito fraco. Ele libera íons ou produz íons, só que não muito. Tá certo? Então é ácido fraco. Tá certo? Base fraca. Sal pouco solúvel.
seguinte, tem ácido fraco nessa lista aí? Tem. Tem ácido fraco. É o ácido acético, que tem no vinagre. Você vai aprender comigo isso. Nós não temos uma base fraca nessa lista e não temos um sal pouco solúvel nessa lista. Então, você já sabe que tem que ser CH3COOH, que é o ácido acético. Ou é letra A ou é letra E. O terceiro, lâmpada apagada. Lâmpada apagada. Quer dizer o quê? Não eletrólito. Tem que ser um não eletrólito. Como assim um não eletrólito? Uma substância que se dissolva na água, mas que não libere íons. Tá certo? Exemplo clássico, os açúcares. Grande exemplo são os açúcares. Tem algum açúcar aí ou não? Tem. Glicose. Ah, papai. Glicose. Qual a alternativa que traz isso? Ó. Vou até marcar com outra cor aqui, porque eu sou um cara didático. A alternativa que traz HCl, brilho intenso porque ele é um ácido forte, ácido acético, ácido fraco e glicose que não libera íons, portanto a lâmpada não acende. Qual a alternativa que traz exatamente nessa sequência? HCl, CH3COOH e glicose. Resposta letra E, de estrogonofe de novo. Essa é uma questão difícil para vocês? É uma questão difícil para vocês. Por quê? Porque vocês ainda não têm tanto conhecimento ainda, mas vão adquirir. Mas é interessante para vocês já ir se acostumando. Por quê? Porque vocês vão ter que acumular todo esse conteúdo para o Enem, para o vestibular, para a prova do passe. Aí, quanto que vai ser a prova do passe, FMS? Sei lá quanto que vai ser. Não sei. Nem sei se saiu o calendário. Mas vai cair. Matéria do primeiro ano. Beleza? Bom. Já deu, né? Nosso tempo de 1h15 está encerrando dentro de 1 minuto. Semana que vem, nós vamos começar a falar de ácidos. Aí o capítulo de ácidos é um capítulo extenso. Tem bastante coisinha. Tá certo? Nós vamos trabalhar a parte nomenclatura e classificação de ácidos. Ah, é muito decoreba, é muito chato. Não, chato é ficar sem dinheiro. Tá? Chato é ficar sem dinheiro e difícil é escolher Land Rover, a concessionária. O resto, na vida é fácil. Beleza, queridos? Bom, agora vocês vão meter a mão na massa, procurar fazer os exercícios. Semana que vem eu vou postar um vídeo, tá? Nós vamos dividir a aula de ácidos, provavelmente em 2 semanas. Uma parte de nomenclatura e uma parte de classificação. Porque senão o vídeo fica muito longo, né? E a minha lousa é pequena. Então, eu vou direcionar a primeira aula, né? Nomenclatura, né? Definição e nomenclatura. E a segunda parte, nós vamos estar direcionando classificação. Beleza? Forte abraço. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!